Ansiedade, pânico, depressão, suicídio são casos sérios. Saúde mental é um caso sério, muito importante. Se você está passando por um momento difícil, está precisando de um amparo, por favor, procure uma ajuda profissional. Não deixa para depois. Não se isole. Se for necessário, liga para o CVV, o Centro de Valorização da Vida, gratuitamente. 188, esse é o número. Valorize a sua vida. Cuida da tua saúde mental. Você é importante. Se é uma pessoa que você conhece que está precisando, por favor, indique ajuda profissional para essa pessoa. Não deixe ela sucumbir. Não deixe ela ir embora. Por favor, vamos cuidar uns dos outros também. Esse é o Setembro Amarelo, mas essa causa é para o ano inteiro. Vamos para a conversa. Fala galera, Jonathan Fernandes na área. Estou aqui para falar de um tema muito importante que não fiz ano passado, mas estou aqui para fazer esse ano, porque eu não fiz ano passado porque eu não encontrei nenhuma psicóloga, mas eu encontrei esse ano para conversar. Eu queria muito já agradecer a minha convidada, que é também a minha chefe, olha só, que legal, que é a Gabi. Posso chamar de Gabi, né, Gabi? Pode. É a Gabi. E antes de a gente começar a falar, o tema que a gente vai falar, que é sobre a importância do Setembro Amarelo, que é um mês dedicado a falar, a tratar de assuntos como depressão, ansiedade, todos esses temas que vêm a cada ano abordando a nossa sociedade. Eu queria que você se apresentasse, Gabi, falasse quem você é, falasse a sua área, claro, de formação, e mais uma vez te agradecendo por você ter aceitado o convite. Nada, imagina, Jonathan. Obrigada pelo convite. É sempre bom falar e promover conhecimento a respeito desses temas, né? Sou Maria Gabriela, sou psicóloga, recém-graduada, atuo na área clínica, com prática clínica de 2 anos já, e trabalho com gestão de pessoas há mais de 6 anos. Então, é um tema que eu já vi muito no decorrer da carreira e da vida, né? Então, quem nunca perdeu alguém aí, ou conhece alguém referente a perder para o suicídio, né? Então, esse mês é um mês que vale super a pena ressaltar, falar sobre a importância da prevenção. E eu acho que esses bate-papo é muito válido para que as pessoas elas possam tomar conhecimento, saber como identificar, como prevenir, como ajudar um amigo e etc, né? Então, obrigada aí pelo convite. É isso mesmo. Eu postei recentemente no Twitter, até que foi uma frase que o pessoal depois repostou e tal. Eu postei sobre pessoas que passam o ano todo acabando com o psicológico dos outros, e quando chega em setembro querem, enfim, pousar uma imagem, né, de pessoas boas, e o resto do ano não fazem isso. Óbvio que a causa ela é legítima, e é por isso que a gente está aqui falando dela, e é algo legítimo e importante, como nós temos amigos diariamente, pessoas que sofrem com isso. E você pode ter algumas perguntas para te fazer, para você ajudar a gente sobre esses assuntos. E aí o pessoal gostou muito do que eu falei, e também reforçaram a ideia de que isso tem que continuar em outubro, em novembro, em dezembro, em janeiro, enfim, por toda a vida, porque é algo já que já não é mais, que não dá mais margem para ninguém falar, não sei, não sabia. Não, todo mundo, o conhecimento está aí para todo mundo, basta você se informar. Então, para começar, Gabi, eu queria que tu falasse um pouco da importância desse tema e também desse mês, que é significativo, para a gente falar desses assuntos sobre depressão e ansiedade, que a cada dia mais tem afetado principalmente nós jovens, né? Sim, eu acho que ter uma data começa de um marco, né? Nem sempre teve uma data, se a gente for, acho que a sua colocação, né? Pessoas que não falam o ano todo e esse mês começa a postar. Eu acho que a ideia começa justamente do reforço, né, de sensibilizar. Essa data ela é importante porque ela vai chamar a atenção tanto da população em geral quanto do poder público para a responsabilidade com a saúde mental, em específico o Setembro Amarelo é dedicado ao mês de prevenção ao suicídio. Quando eu falo que é novo é porque foi a partir de 2015, né, que o dia 10 de setembro se tornou o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, né? E aqui no Brasil, principalmente, essa data foi um marco.
Então, se a gente for pensar, isso faz 6 anos, né? Fazem 6 anos. Então, antes, já se falava sobre isso, mas não tinha uma data específica para mobilizar. Então, a ideia dessa data é justamente mobilizar as pessoas para que se fale, para que se torne ali uma conscientização. E as pessoas, elas aprendem pelo reforço, né? Quanto mais a gente reforça um comportamento, reforça uma atitude, isso vai gerando conhecimento, isso vai gerando que as pessoas comecem a se habituar com aquilo. Então, se a gente for imaginar, antigamente, a gente fala aí dos nossos pais, dos nossos avós, de maneira geral, o suicídio ele era um tabu. Ele era visto como falta de Deus, como frescura, né? A depressão em si, a ansiedade, que são comorbidades que estão associadas. Nem todo mundo que tira a vida tira porque está com depressão, ansiedade, mas sim são fatores que contribuem para que isso ocorra com maior incidência. Então, falar disso com esse público aí do século XXI é fundamental para que as pessoas elas comecem a tomar consciência do tema e comecem, como você colocou na sua pergunta, não falar só em setembro, mas criar uma corrente onde a pessoa ela possa ter apoio nos outros meses do ano. Então, eu acho que é uma data válida. Quando você tem uma data, se dá atenção ao tema e mobiliza as pessoas para falarem sobre isso. Exatamente, porque foi isso que eu falei, que eu coloquei, né? Que, tipo assim, gente, eu não estou ignorando a importância da data, eu estou reforçando que esse é um assunto tão importante, que ele deve ser abordado não só, na verdade, não só abordado, ele deve ser um assunto preocupante e para que a gente atente para isso, não só em setembro, porque em setembro é quando a gente enfatiza, né, que existe uma necessidade de se preocupar com isso. Mas, caramba, a gente é rodeado de pessoas que porque a gente é cercado de amigos que é como você falou no início, né? Se a gente conhece alguém que passou por isso, que teve depressão, ou conhece alguém que sofre com isso diariamente, e daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta para você, a diferença de uma coisa para outra, mas e que não dá a mínima, né? Que acha que é frescura, acha que, de novo, pô, eu já sentei em roda de amigos de uma pessoa que estava muito mal, e a pessoa fala, todo dia ela tem isso, como se fosse algo, um descaso com a pessoa, né? Como se, caramba, você não ajuda a pessoa, ao invés de você se preocupar com o que ela tem, você fala, solta essa, todo dia ela tem isso, e dá para perceber, é óbvio que eu já fui no psicólogo uma vez só, eu até deveria ir mais, mas eu fui no psicólogo uma vez e ele falou que há diferenças de pessoas para pessoas, então não tem um diagnóstico X, a questão é isso. Mas você podia falar para a gente, Gabi, sobre alguns sinais, até para a gente tomar cuidado, até para a gente alertar e ter esse olhar mais cuidadoso com os nossos amigos de uma pessoa depressiva, tipo, esboçado algum sinal de uma pessoa que ela não está só triste, passou de um estado de tristeza normal para uma coisa mais melancólica? Sim, a pessoa ela sempre dá sintomas, né? Sinais. Eu acho que para que você perceba, você tem que estar ali também alerta. A tristeza ela é algo que tem um motivo, geralmente uma causa, né? Eu tô triste porque perdi o emprego. Eu estou triste porque eu briguei com meus pais, com o namorado e etc. Então a tristeza em si ela tem um motivo e ela tem um período de duração curto. Quando a gente fala de um prazo, né, de uma questão depressiva, alguns sintomas, né, eles têm que aparecer ali com um período maior de tempo, com maior incidência e geralmente não tem um motivo específico. A pessoa está mal e ela não sabe dizer por que ela está mal, né, o que está passando na cabeça dela, por que ela está sentindo aquela tristeza. Então, a pessoa ela começa a perder o prazer naquilo que antes dava prazer. Por exemplo, a pessoa gosta muito de jogar futebol, de sair com os amigos. De repente, ela vai parando aos poucos de fazer isso. Aí começa a perder prazer nas atividades que antes ela gostava. Ela começa a se isolar, geralmente. Então, são vários os sintomas e esses são alguns dos principais que aparecem. E aí, não quer dizer que toda pessoa depressiva ela vá cometer suicídio. Né? Mas um dos sintomas da depressão, isso quando a gente fala de um quadro mais severo, mais crítico, é a ideação suicida, né? Quando a pessoa começa a pensar e pode sim
consequentemente vir a tentar. E geralmente a pessoa ela fala frases de alerta como: eu só estou incomodando, eu não sirvo mais para nada, eu vou deixar de te perturbar, algo nesse sentido, né? Eu queria sumir. E às vezes a gente leva isso como sendo uma frase comum, como você falou, né, lá na sua pergunta. Todos os dias a pessoa está assim. Então ela não vai, de repente, cometer um suicídio porque já é comum ela falar isso. Então os sinais, geralmente, são esses sinais que muitas vezes as pessoas deixam passar despercebido ou banalizam, né? Que para a pessoa não é algo simples, ela está realmente em um quadro de sofrimento. É até importante falar nisso, porque eu lembro que eu passei por um momento depressivo na minha vida. Assim, quando eu fui no psicólogo, né, ele falou que não tinha como me diagnosticar como depressão, porque ele não tinha muitas informações necessárias para construir esse quadro, né? Foi o que ele me falou, mas ele disse que era algo para se preocupar. E eu lembro que quando eu estava nessa situação, eu não conseguia, tipo assim, eu não queria falar com ninguém, tipo assim, eu não conseguia falar, não tinha forças, eu só sentia, sabe? Só sentia. E eu percebi que outros amigos meus que já tiveram também, passaram por isso, eles foram diferentes de mim. Eles já falavam, eles choravam, eu nunca chorei, eu não chorava, e meus amigos choravam, não conseguiam, tipo assim, não queriam ficar só, outros já queriam ficar só. Então, muda as características de pessoa para pessoa, mas o cenário, assim, de uma melancolia e a dor profunda, ela é característica, né? Sim, cada pessoa vai sentir de um jeito, né? E tem os sintomas que são vários os sintomas. Eu falei alguns dos mais comuns, né? Às vezes a perda de sono ou o sono demasiado. Então, cada pessoa vai apresentar o sintoma de uma maneira. E é por isso que quando você entende que está saindo fora do comum, do habitual, o ideal é procurar ajuda profissional para que possa chegar a um diagnóstico. Claro que o diagnóstico ele não é fechado geralmente em uma única consulta, né? O processo de psicoterapia e de avaliação psicológica ou psiquiátrica, ele é um processo um pouco mais delicado, que exige uma análise, que exige você avaliar o sujeito em vários contextos, como casa, escola, trabalho, etc. Então, alguns desses sintomas, a periodicidade que esses sintomas aparecem, então são avaliados todos esses cenários para poder chegar a um diagnóstico. Foi algo que ele até me aconselhou, foi um grupo de terapia que ele coordenava, parece que era toda segunda-feira. E isso era importante. Outra coisa que você falou lá atrás, eu até anotei aqui, esqueci de perguntar, sobre o lance de ser tabu, né? Então, mais uma vez, a importância de ter um mês dedicado a isso é para quebrar um pouco desse tabu, de falar do assunto. Porque, assim, eu tenho uma ideia comigo de que quando nós não falamos de certos assuntos, nós estamos meio que consentindo com ele, ou ignorando, um dos dois, né? Ou você está concordando com o assunto, não está ligando para ele, ou você está concordando com aquilo, ou você está fazendo pouco caso. E eu acho que é importante a gente falar desse assunto para quebrar um pouco desse tabu, né? Porque, assim, nossos avós, nossas mães, nossos pais, nossos avós, eles também passaram por isso, muito provavelmente. Mas não tinha informação, né, para isso. Sim, com certeza, né? Sempre existiu, mas antes, como eu falei, o sintoma era visto de outra forma, porque não se falava sobre isso. Então, a ideia de quebrar um tabu é justamente mudar, conscientizar as pessoas sobre a gravidade da situação. Hoje, o suicídio ele está entrando nas principais causas de morte no mundo. Então, é algo crítico, é uma situação que a gente, se fosse falar, é uma situação que pode se tornar um tema das principais gravidades entre as causas de morte. Então, é preciso dar uma atenção para isso. Exatamente. E, Gabi, uma pergunta, não sei se você vai conseguir responder ela com... Assim, óbvio que todas as perguntas que eu vou fazer para você não vai ter uma resposta X, mas vai ter uma resposta de uma profissional. É por isso que eu trouxe uma profissional aqui. Você sabe dizer por que a gente... Óbvio que teve o lance da pandemia e tal, que isolou muita gente, né? Deixou muita gente em casa e isso aumentou a ansiedade da população, a sociedade no geral. Mas antes mesmo da pandemia, a nossa sociedade ela já estava ansiosa, né? Você sabe por que assim, os homens e as mulheres do século XXI são mais ansiosos? Existem alguns estudos científicos que falam sobre esses comportamentos, né? De maneira geral, a gente vai falar da cultura. A cultura hoje ela tá diferente, né?
à medida que vão passando. Então, hoje eu coloquei uma enquete ontem mesmo no Instagram sobre um tema semelhante, né? Que a ansiedade ela pode ser causada por vários fatores, né? Tanto os fatores genéticos quanto os fatores ambientais e etc. Então, assim, a própria rotina, corrida, todo mundo está sempre acelerado, não tirar um tempo para si, N outras coisas podem ser fatores que venham a desenvolver uma ansiedade. Principalmente, eu acho que existe uma coisa também da competitividade, né? Que a gente está sempre tentando ser melhor do que os outros, sei lá, ter a casa própria logo, comprar o carro logo, construir uma família logo, casar antes de tal idade. Eu acho que isso também aumentou um pouco a nossa ansiedade, né? Sim, também, né? Você está falando das pressões, tanto externa do que a sociedade espera de você, quanto interna, né? À medida que você se cobra para aquilo. Então, todas essas pressões, muitas vezes, elas vão gerar um quadro, desenvolver ali no ser humano um quadro de ansiedade. Então, por isso que é fundamental você cuidar da saúde mental, porque senão, muitas vezes, você não aprende a lidar com todas essas situações e acaba gerando um adoecimento. E o que dá pra gente falar, Gabi, para aquelas pessoas que acham que procurar um psicólogo, procurar um profissional, porque, por exemplo, eu acho que não é incomum você ouvir alguém falar, vai procurar um psicólogo, se você procurar um psicólogo, a pessoa diz, eu não tô doida. Eu acho que isso isso virou até um jargão já, né, de muita gente. E porque ainda é um tabu, né, porque o pessoal ainda associa muito a psicólogo alguém que é louca, que não tem nada a ver. A gente já sabe que não tem nada a ver, mas muita gente ainda tem esse pensamento. Que recado você poderia, tipo assim, dar para as pessoas? Porque às vezes você tá bem, assim, mentalmente, mas você tá muito estressado, você tá muito acelerado. Isso também pode ser algo que vai acarretar um sintoma futuramente, né, a longo prazo, né? Sim. Eu acho que hoje essa visão que você trouxe, né, até já vem sendo desconstruída. Se a gente for pensar na própria história da psicologia, falando cientificamente, a psicologia lá no início, né, quando surgiu a profissão, ainda era vista como um tema muito elitizado e muito ligado à medicina, à psiquiatria e etc. Mas hoje a gente já percebe que as coisas já começam a se configurar com a nova visão. Então, eu sempre costumo brincar. Se você tem emoções, se você tem algum problema, se você tem, né, dificuldade de relacionamento interpessoal, se você tem qualquer situação que você muitas vezes não consiga lidar com aquilo, é o momento de você procurar psicoterapia, porque você vai aprender, né, a gerar ali um autoconhecimento, um bem-estar, a conhecer os seus limites. Né? Então, são coisas que você aprende em um processo de análise. É o lance da terapia, né? Que a gente precisa fazer. Exatamente. Então, muita gente procura realmente só quando está tendo um sintoma mais crítico, né? Um quadro de transtorno, depressão, ansiedade, alguns outros transtornos, né? De aprendizagem, transtornos neurológicos, etc. Mas a gente também hoje já tem muitas pessoas procurando por dificuldade de relacionamento, né? Tanto casais quanto interpessoais. A psicologia hoje também está aplicada a outras áreas, né? Como a área escolar, a área do trânsito e etc. Então, hoje o psicólogo ele se encaixa ali, se a gente for falar da profissão, em vários contextos. Então, isso vai ajudar o ser humano, né? Às vezes a pessoa está ali, não sabe que profissão quer fazer. Então, também há um processo onde a psicoterapia, né? Um processo que pode te ajudar a decidir qual é a área que você tem mais aptidão. Então, hoje já está muito mais vinculada a isso, né? E aproveitando que a gente falou, né, e está aqui para falar do Setembro Amarelo em específico, eu gostaria de ressaltar um ponto que é referente ao acompanhamento, muitas vezes, multiprofissional. O psicólogo, geralmente, ele não trabalha só, dependendo da queixa do paciente, do motivo da procura pelos serviços, a gente trabalha em parceria com outros profissionais. Né? Se a gente está atendendo um caso crítico de depressão, né, de tentativas de suicídio, muitas vezes a gente deve, né, encaminhar essa pessoa para procurar também ajuda medicamentosa, como no caso seria com o psiquiatra, assim como o psiquiatra também encaminha para o psicólogo. Porque quimicamente falando,
Nós temos os neurotransmissores que regulam, né, várias coisas no nosso cérebro. E quando a pessoa está em um quadro depressivo, algo nesse sentido, há um rebaixamento nesses níveis. E o medicamento ele vai ajudar justamente a pessoa a se reorganizar quimicamente, né, biologicamente falando. E a psicoterapia vai ajudar o indivíduo justamente nesse processo da busca por um sentido na vida, né, a reorganizar suas relações interpessoais e etc. Então a gente trabalha em parceria, né, dependendo de quadros alimentares, né, graves, a pessoa tem ali algum transtorno relacionado à alimentação. A gente vai indicar a orientação também de um profissional nutricionista e etc. Então a gente trabalha muito em parceria com outros profissionais também, né? Até porque o ser humano ele é um ser biológico, psicológico e social. Então ele tem que ser visto com uma visão holística, né? Eu não posso ver olhando só de um lado, eu tenho que olhar ele como um todo. Sim. Você falando isso aí, eu lembrei de quando eu fui no psicólogo, ele até falou pra minha mãe, que minha mãe foi comigo, que foi bom eu ter ido cedo, quando eu apresentou os primeiros sintomas, porque muita gente recorre ao psicólogo quando tá no último estágio, né? Assim, quando vai, né? No psicólogo, quando tá assim, meio avançado já, quando já tentou fazer besteira e tudo mais. E ele falou pra mim que é importante você ter vindo cedo, enquanto tá identificando esses sintomas agora, porque tem mais tempo para cuidar, para identificar, para perceber, né, o que está acontecendo. E isso é muito importante. Você já deu um spoiler já da outra pergunta que eu ia fazer, que era justamente onde encontrar ajuda, né? Quais são os... Vamos falar no sentido local, né? Óbvio que isso aqui vai para todo lugar do mundo, vai para a internet, então a gente vai falar de Rio Branco, Acre especificamente. E também tem uns canais aí que a gente vai deixar aqui na descrição do podcast, onde você pode procurar ajuda, mas, Gabi, assim, de fácil acesso e para todo mundo, onde a gente pode encontrar ajuda caso a gente identifique que está com alguns problemas, tá triste além do normal, ou tem algum amigo que está assim? Quais são os canais mais fáceis, assim, mais fáceis de buscar ajuda? Tá, eu vou separar essa pergunta em 2 tópicos, tá? A questão de onde buscar ajuda em casos de crise, né? Meu amigo tá tendo uma crise, alguém teve uma crise ali, né? Ou de pânico, ou tá tentando suicídio, algo nesse sentido. Tem o CVV, acho que é o número 188, que é geral do Brasil, né? Que pode te atender. Muitas pessoas não sabem também, mas em casos, né, de tentativas de suicídio, casos de crise, pode ser acionado o SAMU ou o Corpo de Bombeiros, tá? De qualquer cidade, estado. Então, isso é importante também. E falando das situações que não são caracterizadas emergência, né? Ainda da emergência, aqui na cidade de Rio Branco tem a UERB, né? Que você pode procurar, que é atendimento de emergência. Para o atendimento não emergência, e aí eu estou falando de questões gratuitas, hoje nós temos sim psicoterapia gratuita nas clínicas escolas, né? A FAAL, a Uninorte, a própria UFAC estão atendendo, mesmo durante a pandemia. Então a pessoa pode recorrer à ajuda profissional caso não tenha condição de custear um tratamento. Né? Nós temos também algumas unidades básicas de saúde referência, como a Ronei Meirelles e algumas outras que têm apoio psicológico, e aí você precisa ir pelo clínico geral para poder conseguir um encaminhamento, então acaba sendo um pouco mais complexo para você ter o atendimento, né? E as clínicas escolas hoje são as maneiras mais rápidas e gratuitas. Mas nós também temos profissionais da psicologia, né, de maneira geral, que atuam em clínica particular, que atuam com valor social, que é para aquelas pessoas de baixa renda que não têm condições de pagar um valor mais elevado, que é o teto que a gente chama da psicoterapia, da sessão. E aí esse valor ele é combinado, né, o paciente com o terapeuta. Então você pode procurar sim um profissional particular e negociar com ele lá o valor da sessão, né, de acordo com o valor que você consegue custear por mês. Então, muita gente não sabe disso, né, e acha que é um valor fixo, né? Claro que o conselho ele estipula uma tabela que você tem ali de teto para cobrar,
Mas o valor da sessão também ele pode ser negociado com o paciente de acordo com as condições financeiras. A gente, né, o profissional de psicologia tem um código de ética e nós não podemos nos recusar a atender, né, de acordo com a condição que aquele paciente ele pode, né, custear ali aquele tratamento. Então, acho que isso é um ponto que muitas pessoas não têm ciência, às vezes fala que não vai procurar. Então, a gente diz, psicoterapia é caro. Não é caro, a gente gasta com muitas outras coisas. E cuidar da saúde mental é fundamental, porque é a partir desse cuidado que você vai conseguir reorganizar as demais áreas da sua vida, né? Trabalho, relacionamentos interpessoais e etc. Faculdade, né? Então, como você falou, o jovem moderno está correndo, está estudando, está trabalhando, está cuidando de casa, está fazendo N coisas e não tira muitas vezes um tempo para cuidar da saúde mental. E isso pode gerar, né, um adoecimento. Então é super importante levar em consideração isso. Exatamente. E tem também o Instagram da Gabi, né? A Gabi, ela vai poder disponibilizar agora para vocês. E é isso, Gabi. Eu queria te agradecer demais por você ter disponibilizado um tempo. Fazia muito tempo que eu estava procurando uma psicóloga para trazer aqui no meu podcast para falar sobre esse assunto. Eu queria ter trago uma outra vez também, que teve uma situação com um amigo nosso, um psicólogo, mas não achei um psicólogo que tivesse disponível, porque na época os psicólogos estavam atendendo muito virtual, né? Estava abrindo muita sessão por terapia, por sessão, e por eu ser do Acre também, eu estava tentando psicólogos de fora do Acre, e o horário também não dá de gravar, por causa das 2 horas de diferença. Mas até que eu encontrei outras pessoas, mas como a Gabi é uma pessoa mais próxima de mim, eu encontrei a Gabi para trocar essa ideia, e eu queria mais uma vez te agradecer por esse espaço. Tirou muitas dúvidas, eu acho que não só minhas, mas também de muita gente que vai ouvir, porque as perguntas foram feitas para quem não tem conhecimento nenhum sobre o tema, que eu acho que essa é a ideia. E esse espaço é seu, para você ficar à vontade para falar o que você quiser, se tiver mais alguma coisa para falar além do que eu já perguntei, né? E também para deixar suas redes sociais, onde o pessoal pode te achar, para falar com você aí sobre mais assuntos referentes a isso. Tá, obrigada pelo convite novamente, né? Faz parte do nosso ofício divulgar a psicologia enquanto ciência e profissão. Então, esse é parte do processo, né? Falar sobre isso, divulgar o conhecimento, levar algumas pessoas que não têm esse conhecimento da área, como que funciona. Aproveitando que você falou da esfera de pandemia, a parte digital, virtual, né? Muita gente desconhece a psicoterapia online, né? E a psicoterapia online ela é muito bacana, ela vai funcionar ou por videochamada, né? Ou por telefone, uma conversa em áudio chamada. Então, muitas pessoas que rompem aí a barreira, né, com a tecnologia. Então, a gente pode atender pessoas de qualquer estado, basta você ter ali acesso à internet, a um dispositivo móvel ou notebook. E aquelas pessoas também que não se sentem confortável para ir a um atendimento presencial, né, que tem vergonha e etc. Então, a dica é buscar aí pelo atendimento online, né? As pessoas que gostam de estar na modernidade, o tempo todo online, isso. Essa é uma excelente dica. Minhas redes sociais, né? Como é que as pessoas podem me achar? Estou lá no LinkedIn, que uso bastante, como o meu nome mesmo, Maria Gabriela. E no Instagram também, que é uma das redes sociais que eu mais movimento, que é o @psico.maria.gabriela. Então, vocês vão me achar por lá com esse @, tá? É isso. Gabi, brigadão, viu? Até a próxima. De nada, até mais. Tchau, tchau.